No dia teremos uma aula particular, mas enfim, tem que dar aula, tem que gravar, tem que fazer aí, né, o protocolo, enfim, né? O problema é de quem não está participando, mas pode ter certeza que daqui a pouco o pessoal começa a entrar aí na turma. De qualquer maneira, a gente dá continuidade e aí fica aquele recado, né? Bom, você, né, para você nem precisaria falar, mas enfim, para quem for assistir a gravação aí, não esquecer de fazer a questão de frequência, né? Atividade de frequência para assegurar, né, a presença e também a questão aí daquela fração de nota, né? Sempre relembrando que a nossa prova vai valer 60 e a questão, essas questões aí, atividades de frequência, vão valer 40% da nota. Imagino que você já tenha feito, mas se não fez, acho que o prazo é hoje, né? O professor Rafael pediu só para reforçar a questão da atividade multidisciplinar, né? A questão multidisciplinar lá, a prova e tal. Separado aí, né? Vocês tiveram uma semana para fazer, mas enfim, né, ele pediu para reforçar para a turma, né? Mas como só está você aí online, vai para você mesmo. Bom, vamos dar sequência aí à nossa disciplina, né? E aquilo que eu falei na semana passada, o que acontece? A gente, de uma certa forma, exauriu aí os dispositivos do CTE, né? A gente fez toda a varredura lá da obrigação tributária, do começo até o final, e agora a gente vai entrar num tópico novo, né? Um tópico novo, que é a parte do processo tributário, né? O processo tributário, e o processo tributário, ele é dividido em dois grandes grupos, vamos dizer assim. A primeira parte diz respeito aí ao processo administrativo, que a gente vai ver hoje e semana que vem. Inclusive, né, a aula de semana que vem já deixei disponível também para vocês o material e tudo mais. Que vai tratar do processo administrativo, a parte administrativa, né, a parte aí que... Oi, Daniel. Deve ser a internet aí, mas enfim. De qualquer maneira, está gravando, se ficar muito ruim aí a conexão, aí depois você dá uma revisada. Então, hoje a gente vai ver a parte do processo administrativo, né? Hoje e semana que vem vem trazer aí o complemento desse processo administrativo, aí daqui a duas, né, na semana que vem, na outra, temos o processo judicial, né, o processo judicial tributário. De certa maneira, né, e também olhando aí o nosso calendário, né, a gente está também na reta final aí do semestre, é mais um mês de aula, então nós temos aula de hoje mais 5 encontros, né, então são poucas as aulas aí também. Eu sei que o pessoal está ansioso para se formar, para se livrar logo. Eu lembro quando eu era aluno que o último ano ele realmente é cansativo, de certa maneira você já está saco cheio, né, de ir para aula de todo dia, né, mas enfim, né, a gente tem mais um mês aí, então vamos ser firmes aí, fortes, para todo mundo poder efetivamente, né, poder se formar, não deixar nenhuma dependência aí por bobagem, né, por bobagem, especialmente nesse módulo online aí, em que há uma certa flexibilização, você não precisa estar toda noite, enfim, né, tudo com consulta, tudo um pouco mais fácil. Mas, enfim, então vamos para a aula, eu vou compartilhar aqui minha tela, e aí a gente vai falando aí do processo administrativo tributário. Bom, o que acontece, né, em que momento a gente vai ver e vai falar na prática do processo administrativo? O processo administrativo, o próprio nome diz, é na esfera administrativa. Então, é o processo dentro do âmbito da Receita Federal, Estadual e Municipal. Quando surge a oportunidade da gente efetivamente dar início a esse processo administrativo, né? A grande maioria das vezes, esse processo administrativo, ele começa depois que a gente é intimado, né? Depois que a gente recebe o quê? Né? Recebe aí a conta para pagar, né? Aí depende
aí depende de como que é o lançamento, né, a modalidade de lançamento. Quando é lançamento por ofício, você vai receber o boleto para pagar, né, e aí quando você recebe o boleto, a intimação daquele boleto vai significar o quê? Vai significar, né, o início da contagem do prazo para você fazer o quê? Né, para você impugnar aquele lançamento. Então, é ali que nasce o processo administrativo, né? Então, o processo administrativo, via de regra, ele nasce ali. Você é notificado pela Receita e você faz aí, né, a impugnação, né? Então, via de regra, a impugnação, alguns dizem defesa, alguns chamam aí enfim, né, de esclarecimento, mas, via de regra, é impugnação. Então, é ali, naquele momento do lançamento, que você é notificado, você vai lá e faz a impugnação. Ali, você dá início ao processo administrativo. Esse processo administrativo, ele vai suspender a exigibilidade do crédito tributário, a gente já viu, vai se desenvolver todo o processo administrativo até o julgamento definitivo, aí volta a correr, vamos dizer assim, né, a exigibilidade do crédito tributário. Então, fica lá interrompido, né, fica suspenso aí a contagem do prazo prescricional ou decadencial, né, mas aí a gente está falando sempre decadencial, mas se o fisco já te lançou, né, significa que ele já fez essa etapa, a decadência já não se operou, né, então, a não ser que ele te notifique muito depois do prazo de 5 anos, aí a defesa no processo administrativo já é, né, dizendo que decaiu, mas geralmente sai dentro dos 5 anos essa notificação. Então, quando o lançamento é de ofício, fica fácil, você recebe o boleto e paga. Quando é o lançamento por homologação, aquele que você faz tudo, geralmente o processo administrativo, ele nasce quando a Receita Federal, ela recebe aquilo que você fez e ela vai glosar, ela vai te questionar, né, aquele pagamento, aquele valor, aquela declaração que você fez. Ela vai te questionar, ela pode fazer de duas formas. A primeira, eles podem pedir um esclarecimento prévio, aí você explica o que você fez, aí se eles não concordarem com a tua explicação, aí sim eles lavram o auto de infração. Uma vez lavrado o auto de infração, aí sim surge o prazo de impugnação, né? Então você é intimado desse auto de infração, e aí vem a impugnação. Então, esse esclarecimento prévio, né, aquele primeiro pedido, aquilo que a gente chama, né, no dia a dia de cair na malha fina, é um esclarecimento prévio, né, então eles vão te notificar para apresentar documentos, né, então é um procedimento prévio aí ao auto de infração. Então, acontece muito quando você cai na malha fina, né, e quando, muitas vezes, um fiscal vai até a empresa, né, então o fiscal vai até a empresa, ele está apurando, ele vai apurar, vai pedir livros fiscais, vai pedir lá acesso à mercadoria, vai pedir, né, as notas fiscais, enfim, ele vai fazer lá toda a auditoria e ele vai chegar numa conclusão. Essa conclusão dele, né, pode ser duas. Uma está tudo certo, ok, parabéns, ou ele vai dizer, não, aqui está errado, e ele vai te notificar, dizendo o que está errado, como está errado e quanto que você tem que pagar de diferença. Aí surge de novo, né, o caso aí para você fazer a impugnação daquele auto de infração. Então, esse processo administrativo, quase que 100% das vezes, ele vai nascer aí da própria fazenda pública. Pode acontecer da gente provocar, né? A gente vai ver, inclusive na próxima aula, existe a possibilidade da gente fazer a tal da consulta, por exemplo, né? Uma consulta prévia. É raro, é pouco comum, né? Mas tem essa possibilidade. Pode acontecer da gente fazer um requerimento para a Receita, e aí a gente dá início a esse processo, mas a grande maioria, a gente está falando aí de uma autuação da Receita Federal, Estadual, Municipal, que vai resultar aí no início desse processo. Então, é sempre muito peculiar, aí cada esfera, né, União, Estados e municípios, eles têm um procedimento próprio aí de notificação, de autuação, que é o que a gente vai fazer, vai dar uma olhada no dia, né, hoje e nas próximas aulas. Bom, processo administrativo, né, é o que a gente vai falar.
Mas antes da gente entrar no processo em si, as etapas e tudo mais, a gente vai dar uma pincelada sobre princípios, sobre as estruturas aí, sobre as bases que estão sustentadas aí esse processo administrativo. E a gente começa falando de princípios, né? Então, vejam, toda matéria nova, vamos dizer assim, né? Vocês estão aí no 9º período, já viram isso, que a gente acaba, sempre uma disciplina, ela começa com princípios, com a base, com a estrutura, né? Com a parte aí teórica por trás. E com a parte de processo, não é diferente. E aí a gente faz uma divisão, né? Nós temos os princípios gerais do processo. Como a gente está falando de processo, vai se aplicar aqui também. Processo judicial e processo administrativo têm a mesma base constitucional. O que existe de diferente são alguns princípios, alguns vetores próprios do processo administrativo, que ou complementa ou se contrapõe aí ao processo administrativo. Então, o que é comum, né? Qual é a base comum do processo administrativo? Que é o mesmo do processo judicial, que é o mesmo em qualquer processo aí. São os princípios básicos aí do direito processual brasileiro, né? Primeiro, o princípio da legalidade, né? Então, nós temos aí essa subserviência à lei, né? Então, qualquer sanção, qualquer penalidade que advenha de um processo, ela exige previsão de lei, e tributário ainda mais, né, o princípio da estrita legalidade, decorre disso o próprio princípio do devido processo legal, esse sim, né, que vem trazer uma importância bem grande aí, é a possibilidade de você se defender ao contraditório, né, então você tem que ser intimado a se defender. Só que essa intimação para você se defender, essa possibilidade de você se defender, tem que ser ampla, né? Então, aí que vem a ampla defesa. Por exemplo, o fiscal não pode te dar lá 24 horas para você apresentar um caminhão de documentos para ele, né? Veja, esse prazo não é razoável, né? Ele te intimou, ele te deu esse prazo, deu. Mas ali você não consegue fazer uma ampla defesa, você não consegue, em 24 horas, fazer uma defesa suficientemente aí completa. Então, não é só permitir a defesa, mas é permitir a defesa com qualidade, com amplitude. É o princípio da ampla defesa aí que está, de certa maneira, dentro do devido processo legal. A gente vê, né, algumas situações aí, e eu especialmente, né, nesse período de pandemia, a gente está tendo problemas sérios em todos os órgãos, para conseguir, por exemplo, cópia de um processo, né? Então, a empresa recebe uma autuação, recebe aí o comunicado para apresentar impugnação, defesa e tal, você vai atrás da documentação, né, lá no próprio órgão, que você quer cópia daquele processo, e aquele processo, primeiro, que o órgão não está atendendo, segundo, que o órgão não está aí fazendo agendamentos, terceiro, que o órgão não tem nem funcionário lá dentro para fazer isso. Aí você, né, o que resta, né, a gente fazer? A gente acaba fazendo a petição, dizendo, olha, eu tenho direito a um contraditório amplo, uma ampla defesa. Para eu poder me defender, eu preciso ter acesso ao processo, né? Se eu não tive acesso a esse processo, eu não consigo fazer uma defesa como deveria. Então, por favor, renove o meu prazo, né? Então, muitas vezes a gente está fazendo isso agora nessa pandemia. Veja, é um exemplo claro, né, do que é ampla defesa. Eu preciso efetivamente conseguir me defender. Eu preciso ter acesso, eu preciso saber, eu preciso ter aquela, né, autuação instruída, né, eles precisam me dar o dispositivo legal que eu fiz errado para que eu possa me defender, senão ou é uma defesa genérica ou uma defesa que não vai entrar aí no, né, como deveria no mérito. Então, né, esse devido processo legal que decorre o contraditório para a defesa é um dos pontos aí principais do processo brasileiro. Bom, não só brasileiro, mundial, mas enfim. É o direito de petição, né, o direito da gente poder se manifestar por escrito, de manifestar aí qualquer inconformidade, resignação, a gente vai lá e
faz essa manifestação, então, o direito de petição também é do processo, questão da isonomia, né, então, aí é um ponto bastante interessante, porque, vejam, a gente está falando de um processo administrativo, e quem vai julgar isso é o próprio órgão, né, então, vejam que a Receita Federal vai me autuar, eu vou fazer um recurso para a Receita Federal, que quem vai julgar é o delegado da Receita Federal. Tá? Então, vejam só, teoricamente, dentro dessa ótica, né, esse tipo de julgamento ele não é necessariamente imparcial, né, porque é o funcionário público dentro do órgão que vai me julgar. Então, existe aí essa teoria da isonomia, né, mas que na prática a gente sabe que, obviamente, né, o órgão público, o julgador, aí, ele é vinculado às diretrizes internas, ele vai julgar conforme, né, toca a música lá dele interna. Mas, enfim, teoricamente nós temos, né, uma isonomia, ou seja, o meu prazo para recorrer é o mesmo do procurador, o meu prazo de apresentar documentos é o mesmo do procurador, nós temos aí, em segunda instância, aí sim, principalmente no âmbito federal, nós temos lá o CARF, a gente vai ver hoje no finalzinho da aula, o CARF em que, no CARF, a composição, né, das turmas, elas são colegiadas, são julgamentos colegiados, e quem compõe esse CARF são representantes da Fazenda e da sociedade civil. Lá, sim, né, existe aí essa paridade de interesse. Mas na primeira instância, realmente é algo questionável essa isonomia, mas a isonomia aqui não é só de julgamento, mas sim de processo, né? As partes devem ter as mesmas possibilidades aí, ninguém pode ser prestigiado, né, privilegiado. O princípio da publicidade, toda decisão tem que ser pública, né, tem que ser aí exposta de forma pública, então você tem que ser intimado dessas decisões, nem que seja em diário oficial, né, acontece muito no poder público, nem que seja em diário oficial, e aí carrega junto com a ideia da publicidade eu coloquei ali, né, no 5.1 conhecimento, mas que a gente é mais comum chamar de transparência, o princípio da transparência. Preciso ter acesso a todos os elementos do processo, né, então essa transparência, não é só dar publicidade do que está sendo feito, né, mas sim me dar acesso a tudo que aquilo está sendo feito, né, então o princípio da transparência entra aí também. Outro princípio vale para qualquer processo, né, administrativo, judicial, qualquer decisão no Brasil, na esfera pública, vem trazer aí a motivação das decisões. Eu preciso, aquele que vai me condenar, ele precisa explicar por que ele está me condenando e com fundamento no que ele está me condenando, né, então, a motivação das decisões é um fundamento lá da Constituição, que, se não for fundamentada, essa decisão é nula, né? Basicamente é isso. Então, vejam que nós temos todo esse rol de princípios, né? Aqui tem mais ainda, impessoalidade, né? Que o julgador do processo administrativo, ele, de certa maneira, tem que ser neutro, o princípio da duração razoável do processo, né? No âmbito aí fiscal, isso é bastante questionável, o que é duração razoável, quanto tempo é duração razoável. Nós temos uma tese muito forte aí de que é 5 anos, se o processo simplesmente ficar parado, sem motivo algum, mais de 5 anos, ele vai, né, ter a tal da prescrição intercorrente, muito embora isso seja uma tese que a gente talvez consiga no âmbito judicial. Infelizmente, administrativamente, a gente vai ver mais para frente, a prescrição intercorrente não se aplica na esfera fiscal, né? Na esfera fiscal, a gente falou lá de prescrição, né, na aula da prescrição, a gente ressaltou esse ponto, né? Veja, existe na administração pública federal uma lei, a Lei 9784, que diz que se o processo ficar parado por 3 anos, esse processo vai prescrever. Mas a administração pública federal não fiscal, né? Então, todo processo administrativo não fiscal
escrevem 3 anos lá no âmbito federal. Aquilo que é fiscal, tributário, não se aplica essa lei. O que a gente tem feito aí? Claro que em sede aí vira ação judicial, a gente leva isso para o judiciário, a gente tem tentado colocar por analogia, né? A gente tem pleiteado aí essa analogia. O judiciário não tem acolhido, né? Infelizmente não tem acolhido, mas ele tem acolhido uma tese aí melhor, que é em cima da duração razoável do processo. E essa tese em cima da duração razoável do processo, nós já temos precedentes, inclusive do Paraná, né, o Estado aqui no PJ, fazendo, né, se ficar parado mais de 5 anos, eles estão, né, de certa maneira, reconhecendo a duração, a prescrição intercorrente. Mas, enfim, a duração razoável do processo tem que ser observado, né, tem que ser observado. O princípio da proporcionalidade, né, próprio aí, né, de que as punições, as multas, né, elas devem ser adequadas, né, e não pode ser abusivas, né, esse tipo de situação não pode, uma pena, ela não pode ser confiscatória, né, ela deve ser punitiva, ela tem que punir, mas ela não pode também ter aquela intenção de confiscar, né, então tem que ser proporcional no sentido de sempre ser um percentual em cima do débito em aberto ou da questão que foi colocada lá, né, em aberto, que, enfim, não foi pago, deixou de ser pago, tudo mais. E, por fim, o duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição é a possibilidade de você recorrer, né, então, no processo administrativo, fiscal, todas as esferas aí, União, Estados e municípios, todas elas você tem a possibilidade de entrar com recurso. Esse recurso tem aí uma peculiaridade, especialmente no federal. A gente vai ver mais para frente, mas o decreto-lei que regula o processo administrativo fiscal federal é bem antigo, ele é de 72. E aí o que acontece? Lá nesse decreto de 72 existia uma previsão de você ter que recolher o tributo para poder recorrer, né? Primeiro você teria que pagar para recorrer de acordo com esse decreto. Uma súmula vinculante que derrubou isso daí, né? O STF falou, ó, não, né, o duplo grau de jurisdição, você não pode ser condicionado a exercer duplo grau de jurisdição ao pagamento do débito, né? Então isso aí caiu, existe a previsão lá, mas não se aplica em nenhum sentido mais há muito tempo, né? Mas é interessante aí, decorre do duplo grau de jurisdição. Esses são os princípios gerais, esses são os princípios aí que vocês já, de certa maneira, cansaram de ver ao longo do curso, né? A gente só faz aí essa lembrança de todos eles, porque o que importa mesmo são os específicos do processo administrativo fiscal, né? Então, a gente usa muito, na esfera tributária, é muito comum a gente usar a abreviação, né, certidão de dívida ativa CDA, certidão negativa CND, processo administrativo fiscal, PAF, enfim, né, a gente começa a ter um vocabulário próprio com esses princípios específicos, né, então, quais são esses princípios que trazem aí uma característica própria do processo administrativo? Primeiro, a legalidade objetiva, né, então, vejam só, o que é isso? No judiciário, né, o juiz, ele tem uma certa liberdade dele aplicar ou não um dispositivo legal, né? Então, o que acontece? É comum no judiciário você falar assim, ó, a portaria normativa da Receita Federal, ela tem um artigo dizendo ABC, só que esse artigo dizendo ABC, ele é inconstitucional. Então, o juiz, você não deve aplicar essa portaria, né? Aí o juiz vai analisar, vai ler, vai falar, realmente, acho que você tem razão. Então, eu não vou aplicar a portaria. Vejam, o juiz, ele tem esse poder, vamos dizer assim, de simplesmente desconsiderar um texto expresso e escrito, literal, para fazer uma análise maior e deixar de aplicar uma disposição legal,
né? Então, ele tem essa força, né? Ele tem essa... Inclusive, ele pode declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo, né? Se ele entender assim. Então, vejam, no judiciário pode, no administrativo não pode, né? Então, vejam só, a gente tem, no processo administrativo fiscal, o princípio da legalidade objetiva. O delegado da Receita, né, o procurador do Estado, do município, que for julgar o processo, ele não pode ele falar assim, realmente, essa portaria aqui que o município fez, ela está meio estranha, então acho que eu não vou aplicar ela, não. Ele deixa de aplicar a norma interna e vai dizer que a Constituição é maior. Ele não pode fazer isso, né? Nós temos aí, dentro do processo administrativo fiscal, e a legalidade é objetiva. Ele tem que simplesmente pegar o dispositivo legal e colocá-lo em prática, né? Ele gostando ou não, né? De certa maneira, esse é o sentido desse princípio. Qual é a consequência prática disso? Não adianta você escrever 250 páginas numa impugnação administrativa dizendo que a instrução normativa da Receita, ela viola o princípio da capacidade contributiva. Não adianta, não adianta. Eles nem vão ler. Ele vai responder aquelas 250 páginas que você escreveu, uma frase. De acordo com o princípio da legalidade objetiva, né, o julgador nessa esfera não pode aí desconsiderar a norma vigente dessa instituição, ponto, né? Então, veja, não adianta você perder tempo, vamos dizer assim, querendo que o próprio órgão julgue a norma do próprio órgão inconstitucional ou ilegal, né? Então, decorre de um princípio. Outro princípio, o princípio da oficialidade, né? Então, compete à administração pública impulsionar, né, o processo aí até o seu final. Vejam, no processo judicial, alguns atos sempre dependem da parte, né? Por exemplo, a questão das provas, né? Por exemplo, pagamento de custas ou, em algumas situações, você proceder aí com uma distribuição de carta precatória, uma citação, o juiz joga esse ônus para a parte. Se a parte não fizer aquilo, né, o que o juiz pode fazer? Ele vai simplesmente extinguir o feito, né, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, por, enfim, né, aquelas hipóteses do 485 lá do CPC. No administrativo, ele não pode fazer isso, né, o órgão público aqui, a administração pública, ela tem a obrigação de levar e impulsionar esse feito até o seu término, ainda que de ofício, né, ainda que de ofício, né, então ele é um processo aí que não tem, né, o julgamento sem análise de mérito, vamos dizer assim, né. Bom, além disso, o processo administrativo ele é informal, né, então dispensa algumas formas mais rígidas. Aqui é muito próprio do juizado especial, né, aquela ideia de informalidade. Então, se você direciona ou, enfim, não faz os requisitos lá do CPC, de uma petição inicial, por exemplo, veja, você não vai ter prejuízo, a defesa, teu recurso não vai ser inepto, né, não vai ter, muito mais informal, até porque, né, uma das grandes características do processo administrativo não se exige capacidade postulatória. Isso significa o quê? Né, que não precisa de advogado para atuar nessa área, né, basicamente, qualquer pessoa que represente a empresa pode assinar aí uma defesa, né, no âmbito administrativo. Não precisa capacidade postulatória, nem em primeira, nem em segunda instância, né, o que exige capacidade postulatória é só o judicial. O quarto item aqui, esse sim, né, talvez seja um dos mais importantes aí dentro do processo administrativo tributário, que é o princípio da verdade material. O que é isso daqui? No processo judicial, a gente tem o princípio da verdade formal, né? O que é isso? Lá no processo judicial, o juiz ele vai pegar o documento que a parte levou, né, a prova que a parte construiu,
ele vai pegar os elementos do processo e ele só pode julgar com base no que está no processo, né? Inclusive, tem aqueles institutos lá, do extra petita, do ultra petita, enfim, o juiz ele não pode tomar parte, né, de um dos lados, ele tem que julgar de acordo com o que foi pedido. Veja, no processo judicial, ele é mais restrito. O juiz vai julgar o que está lá no escrito. Se não está escrito, ele não pode considerar. No processo administrativo, isso é diferente. Aqui pauta-se pela verdade material, né? A verdade material é o quê? É a autorização legal para que, né, o julgador aqui, quem conduz esse processo, possa, inclusive, buscar outras provas, né? Possa buscar outros elementos, mesmo que o autor ou réu, né, mesmo que o fisco ou o contribuinte não faça esse pedido, né? Então, vejam que a verdade material vem autorizar, né, o condutor do processo a ir além, e aí a gente vai ver que é próprio da ideia do inquisitivo, um processo inquisitivo, mas para quê? Porque o que esse julgador tem que buscar? Ele tem que buscar o que de fato aconteceu, né? No direito tributário, aqui no processo administrativo, o julgador ele não pode julgar por presunção, né? Ou ele tem certeza ou, né, ele não, ele vai arbitrar aí uma situação. Então, veja, é autorização para buscar uma verdade material, né? Só que é aquilo, a gente sabe, na prática a gente vê aí que são poucos os julgadores que realmente se interessam em buscar mais provas, mais elementos, mais situações para efetivamente trazer a verdade aí no processo. Mas é um princípio, né, que vem pautar aí o processo administrativo. Além disso, esse processo administrativo ele tem aquele caráter inquisitivo, próprio, né, daquela ideia do inquérito, né? O que é isso, né? Se o julgador achar necessário, ele pode pedir mais provas, né? Se o julgador achar necessário, ele pode pedir para a parte se manifestar 2, 3 vezes, né? Se o julgador achar necessário, ele pode pedir para o fiscal ir de novo na empresa, dar uma olhada lá nos documentos. Vejam, é inquisitivo, é um processo aí em que a fase de provas, né, permite aí uma alteração, não existe um rito tão rígido como é o CPC, por exemplo, né? Então, nós temos esse princípio. E o sexto princípio, né, é aquela questão próprio do tributo em si, que está lá, e da administração pública em geral, da possibilidade de revisar os próprios atos, né? Então, o que acontece? A administração pública, ela vai dar início a esse processo, né? Vai dar início a esse processo. E toda vez que você, contribuinte, nós, contribuintes, tivermos êxito, a lei vai exigir a reanálise desse processo em segunda instância, né? O famoso recurso de ofício. Então, o que acontece? Como o tributo é um direito social, é um dinheiro de todos, da sociedade, o que acontece? Se o julgador dá uma decisão desonerando o contribuinte de pagar algo, por uma questão até de evitar favorecimento, evitar aí, a gente sabe, né, que sempre tem lobby e tudo mais, necessariamente essa decisão, né, ela vai ser colocada em reanálise no segundo grau, na segunda instância. É o reexame necessário, a gente vê também lá no Poder Judiciário, né? Então, a revisibilidade ela é o recurso aí, ofício, vamos dizer assim, né, que é o nome que se dá quando o contribuinte tem êxito na primeira instância. O recurso sempre vai ter. Bom, esses são os 6 princípios aí que vale a pena a gente mencionar de maneira específica, né? E aí, dentro desse processo, surgem algumas questões pontuais, né? Algumas questões aí interessantes que a gente vai tratar aí nos 3 slides seguintes. Primeiro é com relação ao ônus da prova. De quem é o ônus da prova dentro de um processo administrativo fiscal, né? Então, vejam, a gente tem 2 tipos de problemas que são apurados.
Nós temos aquelas infrações de natureza simplesmente objetivas, contribuinte não pagou, né? Contribuinte declarou a menos, contribuinte pagou menos do que deveria, ou contribuinte compensou algo que não poderia. Todas essas hipóteses são infrações objetivas, né? Ou seja, nós, contribuintes, precisamos demonstrar que aquilo que a gente fez está correto. Aí o ônus da prova é nosso. Agora, existem infrações de natureza subjetiva, né? Então, por exemplo, o abuso de poder, né? Ou aquela situação que vai levar à responsabilidade pessoal do sócio, né? Então, o sócio agiu com excesso de poder ou agiu contra a lei. Veja, aí não é, né, a rotina normal de pagar menos, não, aí já é uma infração de natureza subjetiva, né? Aí o ônus de demonstrar que essa pessoa agiu, né, com abuso, excesso de poderes é do fisco, né? Então, conforme a natureza da infração, o ônus da prova acaba sendo invertido aí, ou é do fisco ou é do contribuinte. Bom, um outro ponto interessante aqui para o direito tributário no processo administrativo diz respeito aí à questão da confissão ou revelia. Vejam, nós temos, né, lá em direito penal e até no direito civil e tudo mais, a confissão, né, ou a revelia, ela vem trazer aí uma prova absoluta, né, uma revelia, a presunção de que aquilo que foi feito está certo, né, ou a confissão é aquela, seria a prova das provas, né, aquela que não se questiona, aquela que não se discute. Vejam, em direito tributário não funciona assim, né, não funciona assim, mesmo o contribuinte confessando algo, né, precisa ser apurado se realmente aquilo foi feito conforme a lei, né? Porque o direito tributário, ele é uma obrigação legal, né? Então, eu só pago R$ 10 de imposto se a lei falar que eu devo pagar R$ 10 de impostos. Se a lei não falar que eu tenho que pagar R$ 10 de imposto, mesmo eu confessando que eu gostaria de pagar os R$ 10, eu não devo pagar, né? Porque o direito tributário é uma obrigação legal. Então, se eu confessar, não significa que aquele tributo nasceu com a minha confissão. Na verdade, o tributo nasce com o fato gerador, né? E aí vem essa teoria, né? Falando assim, olha, mesmo você confessando, mesmo você não se defendendo, não significa que o fisco vai ter total razão aí. Claro que isso é na teoria, na prática eles, né, levam por esse caminho, mas na teoria tem aí essa situação, e é onde que a gente encontra na prática um aspecto bem importante dessa teoria. Quem vai fazer um parcelamento tributário, a primeira coisa que o fisco vai pedir para você assinar um termo de confissão de dívida, né? Aquilo, você está devendo lá R$ 100.000 de imposto, né? Ou você, de certa maneira, né, até discorda daquilo, mas você está precisando de uma certidão negativa e o único caminho que você tem para conseguir a certidão negativa é fazer a tal do parcelamento. Aí a primeira coisa que eles colocam na tua frente é um termo de confissão de dívida. Aí você vai lá e assina, né? Aí, caramba, né? Confessei a dívida, nunca mais eu vou poder questionar esse imposto, porque eu confessei, né? Eu não posso, então, mais questionar. Não, você pode questionar, sim, você deve questionar. Muitos e muitos empresários e contadores, é bem normal, falam, não, mas a gente entrou num parcelamento, a gente confessou o débito, agora não tem mais o que fazer. Tem sim, tem sim. A confissão não é prova alguma, não vai afastar a possibilidade aí de você discutir, né, aquele tributo. Ah, professor, mas então por que eles fazem esse termo de confissão de dívida? Lá na aula, quando a gente falou de hipóteses de interrupção, né, do prazo decadencial, né, eu ressaltei isso naquela aula, um instrumento particular em que o contribuinte reconhece o débito tem o condão de fazer interromper o prazo decadencial.
Com essa confissão de dívida, ela vai ter aí como influência prática não a impossibilidade de você discutir o tributo, mas sim a interrupção do prazo decadencial do fisco, né? Ele ganha mais 5 anos aí para fazer esse lançamento. Mas a discussão do débito, a confissão não se aplica. Então, nós temos aí a confissão. Outra situação interessante é a questão das presunções, ficções ou os indícios. Vejam que o direito tributário ele se pauta aí pela verdade material, né? Então, nós temos que as provas, né, elas têm que ser robustas e tudo mais, só que existem na lei várias situações em que, se o contribuinte não informar, ou se o contribuinte não colaborar com o poder público, a opção e a possibilidade de arbitrar, né, o valor, a base de cálculo e tudo mais, volta para o fisco. Então, por presunções, né, presunções aí, o fisco vai arbitrar valores e tudo mais. No direito tributário, né, essa situação ela é autorizada. O que não pode, né, no direito não se admite prova ilícita, né, os fins não justificam os meios, né, então a prova ilícita não é admitida, mas a prova emprestada sim. Né, então você faz um laudo pericial aí, de um processo administrativo, obviamente ele se aproveita para o uso. Né, então são dois aspectos aí interessantes. Bom, avançando, aqui é outra situação bem peculiar, a questão da coisa julgada administrativa. Né? Então, vejam só, eu entro com um processo, uma impugnação administrativa. Né? Eu recebo lá o boleto do IPTU para pagar, eu não concordo, eu faço uma impugnação. Ok? Eu fiz essa impugnação. Aí vem lá, né, o processo e tal, eu tenho uma decisão favorável. Né? Eu tenho uma decisão falando assim, você não precisa pagar IPTU. Vejam, o próprio órgão, né, está declarando que eu não preciso pagar o IPTU. Pode o procurador, né, lá, a Procuradoria-Geral do município, ver essa situação e falar assim, puxa vida, né, mas eu não gostei muito dessa decisão. Pode o procurador ir lá e entrar no Poder Judiciário para reverter a própria decisão dele? Obviamente que não, né? Obviamente que não. Isso aí viola o princípio da confiança, o princípio da boa-fé, segurança jurídica, um monte de coisa. Então, veja, a coisa julgada administrativa, ela só se aplica para o poder público, né? Então, veja, o poder público me deu uma decisão. Não pode o próprio poder público ir lá na esfera judicial e questionar a decisão dele mesmo, né? Não faz sentido isso daí. A coisa julgada administrativa se aplica para o poder público. Agora, ela não se aplica para nós, contribuintes. Ou seja, eu recebi o boleto do IPTU, eu fui lá, entrei com a impugnação, só que eu perdi, né? O julgador lá administrativo disse que não, você tem que pagar o IPTU sim. Vejam, eu, contribuinte, eu posso, eu tenho autorização constitucional para entrar com ação anulatória nesse caso, para entrar com ação judicial. Vejam, para o contribuinte não existe coisa julgada administrativa. Né? A coisa julgada administrativa existe só para o próprio fisco. Então vejam que, né, eu, contribuinte, posso entrar com ação judicial. Mesmo, né, tendo sido julgado 3 ou 4 vezes na esfera administrativa, eu posso sim ir para o judicial, porque nós temos o princípio, né, constitucional da inafastabilidade de jurisdição. Né? Nada pode tirar do judiciário essa apreciação aí de lesão ou ameaça de lesão a direito. Né? Então, nós temos aí essa prerrogativa. Aí surge uma questão prática, né? Puxa vida, mas e se durante o processo administrativo eu vou lá e entro no processo judicial? Aí o que acontece? Bom, se você está discutindo no administrativo e você entra com o judicial ao mesmo tempo, o efeito prático disso é que o processo administrativo ele é extinto, né, e se aplica aí a teoria diz, né, e aplicar na prática,
você está renunciando ao direito de discutir na esfera administrativa, né? Então, o processo administrativo ele vai ser extinto e vai continuar aí só o processo judicial, né? Então, se você entra antes, né, antes de terminar o processo administrativo, está renunciando à possibilidade de continuar lá no processo administrativo. Então, né, uma outra situação aí, a coisa julgada administrativa. Bom, outra situação, denúncia espontânea, né? Então, a denúncia espontânea, ela não se aplica aqui no processo administrativo, porque se já tem processo, você já foi autuado, você já foi intimado, você já está respondendo a um processo. Não é mais espontâneo, né? Então, você recebe lá a notificação de um processo, um auto de infração. Aí você olha assim, caramba, o negócio está preto aqui, vai lá e paga, né? Vai lá e paga. O que acontece não é mais espontâneo, você foi intimado, você foi notificado, né? Então, vejam que essa situação, ela não se aplica, não cabe aí, né, essa denúncia espontânea, em razão de já ter, né, sido instalado o processo. A denúncia espontânea lá do 138, ela vai dizer que tem que ser prévia a qualquer procedimento de fiscalização, né? Aquilo, você declarou, e aí passa 1, 2 dias, você, caramba, fiz bobagem, preciso arrumar aquilo lá. Você vai lá, retifica e paga a diferença. Isso é espontâneo, né? Agora, você vai lá, declara e você recebe, né, lá dentro do portal lá da Fazenda, você verifica que aquilo foi direcionado para a malha fina. Aí já não é mais espontâneo, você já viu que aquilo deu errado e você não adianta. Aí a retificação, né, ela virá junto com uma penalidade, né? Você vai ter alguma penalidade, muitas vezes ela é até atenuada em razão de você ter pago, né, mas não é mais espontâneo. Então, denúncia espontânea, iniciou o processo administrativo, não tem mais. Bom, outra situação, prescrição intercorrente, né? A gente falou lá na aula de prescrição e aqui trazendo a súmula específica, não existe prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, com aquela ressalva que eu coloquei, né, que existe uma teoria, existe uma tese de que a duração razoável do processo impõe aí, né, essa possibilidade da prescrição intercorrente. Mas isso você não vai conseguir no âmbito administrativo, né? Você vai ter que pegar esse processo administrativo e entrar com uma ação judicial para que o judiciário faça isso, porque na própria esfera administrativa nenhum julgador vai reconhecer, né? Infelizmente eles não reconhecem. Por quê? Porque não existe lei no âmbito fiscal, ressaltando de novo, no âmbito fiscal não existe lei que prescreve a prescrição intercorrente durante o trâmite, né? Se em alguma hora que tiver uma lei, aí sim é outra história. E por último, né, aqui dentro dessas questões pontuais, nós temos o reconhecimento de inconstitucionalidade. Veja, isso aqui é próprio do princípio da legalidade objetiva, né, que a gente falou lá atrás, e a esfera administrativa, o próprio julgador, ele não pode, né, simplesmente dizer que a norma dele mesmo é inconstitucional, né? Então, o administrador lá, o julgador, né, o delegado da Receita, o CARF, o procurador do município, do estado, enfim, o órgão que vier a julgar, ele não vai reconhecer inconstitucional absolutamente nada, né? Então, vejam que ele não tem essa prerrogativa de fazer isso, né? Isso é próprio do Poder Judiciário, senão, né, vira também aquele problema, né, as normas jurídicas, ou os atos jurídicos, né, inclusive infralegais, eles têm aquela presunção de que eles são válidos, né? E se o próprio órgão administrativo começar a falar que aquilo não é válido, vira, né, um grande problema para o administrador público, porque aí, né, se o próprio órgão diz que não vale, quem é que vai seguir aquela determinação? Essa possibilidade de reconhecer a inconstitucionalidade é só do Poder Judiciário, né? Então, veja, isso aqui é a teoria geral, né, até esse nono slide aqui, é a teoria geral para qualquer processo administrativo. Para qualquer situação, a gente vai ver, né, e agora na sequência, o que a gente vai ver? A gente vai ver os processos em si. Vamos falar hoje do federal,
né, que é esse daqui. Semana que vem a gente fala do estadual, Paraná, óbvio, Curitiba, e das consultas tributárias, né? Então a gente vai fazer aí um perfil bem rápido, claro, de como é esse processo administrativo, né? Lei regula e qual é o caminho, vamos dizer, desse processo administrativo. Claro que a gente vai fazer aí, de uma certa maneira, rápido, né? Porque, enfim, né, a gente não tem muito tempo, mas também a gente sabe que e aí até tranquilizando vocês, né, eu não vou ficar cobrando qual é o prazo para interposição de um recurso voluntário no CARF, não, né, não, isso aí é decoreba, e aliás, as provas são todas online, né, então não faz sentido esse tipo de avaliação. Então é muito mais para vocês visualizarem como funciona, começando pelo federal, né, hoje a gente fala do federal, e aí na próxima semana o estadual e municipal. Por federal, né? Federal, ou seja, Receita Federal, ou seja, tributos federais, né? Então, todos os impostos da União, contribuições da União, taxas da União, enfim, tudo que é da União, em termos tributários. Qual é a lei que regula? Na verdade, é um decreto, né? É um decreto antigo, vejam só, de 72. Esse decreto ele já foi deformado em várias medidas por várias outras leis, em específica uma, acho que 2009, que reestruturou todo o CARF, né? Quando eu falo CARF, é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É a segunda instância do processo administrativo federal, né? Então, teve uma reformulação bem grande lá, alguns anos atrás. Esse decreto ele foi bem alterado. Quem for lá no site do Planalto e dar uma olhadinha, vai ver que ele é todo riscadinho, né? Todo riscadinho lá, porque teve várias alterações. Mas, enfim, basicamente ele vai ter esses capítulos aqui, né? Esses capítulos que já vão fazer uma ideia, né? Então, vejam que a gente vai ter uma primeira, uma segunda instância, uma instância especial para apreciar esse processo, né? Então, qual é o rito? Quais são essas etapas? É isso que a gente vê nesse slide aqui. Esse slide, talvez para você que esteja no celular e tudo mais, ele está um pouquinho pequeno. Então, baixe lá o arquivo do portal do aluno, aí você consegue ver bem aí esse PowerPoint. O processo tem um início, né? Óbvio, né? O processo tem um início. Esse início desse processo vai começar como? Né? Vai começar com ato de ofício, né? Aquela verificação interna da Receita, então os computadores fazem o cruzamento de dados, algo está errado, pronto, deu início a um procedimento. Pode ser uma apreensão, né, uma fiscalização in loco, né, dá um exemplo aí, faz uma importação via Correios e não declara aquilo, chega lá no Correio, a Receita Federal pega aquela importação sem declaração alguma. O que acontece? Dá início a um processo fiscal. Ou despacho aduaneiro, né, em específico do imposto de importação, também tem essa né, a parte aduaneira, ela é toda específica, então nós temos aí uma hipótese específica do despacho aduaneiro. Uma vez iniciado isso daqui, afasta a espontaneidade, né? Então, essa pergunta que eu faço aqui, eu já respondi lá no slide anterior, afasta, né? Iniciou o processo, afastou. Uma vez que deu início a essa apuração, vai ser formalizado um auto de infração. Entre a fiscalização e a formalização, pode haver uma etapa de busca de documentos, né, os esclarecimentos prévios, aí a notificação para apresentar documento e tudo mais. Mas, enfim, constatada irregularidade, vai ser lavrado o auto de infração. Esse auto de infração, ele vai ter que ter o quê nesse auto de infração? Ele vai ter que dizer quem é o devedor, o que aconteceu, né, o que está errado, qual é o fundamento legal justifica, né, aquela posição de que algo está errado, e ele vai ter que dizer o que tem que pagar, né, o que tem que fazer diferente. Né? Então, basicamente, esse auto de infração vai trazer todos os elementos aí do que está errado e qual a diferença que vai ter que pagar. Esse auto de infração, ele é formalizado no papel, hoje em dia é tudo eletrônico, né, mas teoricamente no papel é colocado aí no sistema, e a pessoa é notificada. Né, notificada
como? Pode ser pessoalmente, né? Então, se essa autuação é lá em loco, ela pode receber lá né, o próprio auditor fiscal vai lá e faz ela assinar a notificação, mas o caminho mais comum é via postal, né? Então, a pessoa recebe lá a cartinha com a R, e hoje, né, na digitalização do processo, né, na informatização, o caminho mais comum é o meio eletrônico. Então, existe um portal lá na Receita Federal, toda empresa é obrigada a ter, né? Então, a empresa, para declarar os livros contábeis, para emitir informações e tudo mais, ela tem um portal, né, que é o do ECAC, e esse portal, ele vai ter uma aba lá que vai ter um correio eletrônico. Então, a Receita Federal emite uma comunicação por lá. E aí ele tem mais ou menos a lógica lá do Projude, né? Então, eu vi que é uma notificação, eu não vou abrir, né? Eu vou ficar quieto, vou ficar na minha. Aí é aquela lógica, né? Se você não abrir em 15 dias, vai considerar intimado a partir do 16º. Então, não tem como fugir. Aquilo, pessoa física, geralmente é intimada via postal, pessoa jurídica, geralmente via eletrônica. Ou, né, se a Receita não achar a pessoa, pode ser por edital também, né? Tem a possibilidade de dar conhecimento via edital, publicação aí em diário oficial, né? Bom, uma vez notificado, surge o prazo para quê? Para impugnação, né? Então, você vai apresentar impugnação aquele auto de infração no prazo de 30 dias, né? Então, o prazo de impugnação é 30 dias. Muita atenção, prazo administrativo, né, a grande maioria ainda é dias corridos, né? O prazo administrativo no Brasil inteiro ainda continua sendo dias corridos, e não dias úteis, como está lá no CPC, né? Então, 30 dias corridos aqui. O que é a impugnação? É uma contestação, não deixa de ser uma contestação, você vai lá se qualificar e vai dizer os motivos pelo qual você não concorda com aquele auto de infração. Onde você direciona isso? Para a delegacia da Receita Federal, né? Então, é o delegado da Receita, a pessoa que vai julgar, então você encaminha para a delegacia. Uma vez feita a impugnação, vem a fase de provas. Fase de provas, aí depende muito do caso, mas em direito tributário, pelo menos eu nunca vi uma prova testemunhal, né? Então, quando tem prova, é documento, ou há muito, se for o caso, uma prova pericial, né? Uma vez feita a fase de provas, vai para o julgamento, né? Julgamento, quem julga, uma decisão de uma pessoa monocrática, é o delegado que vai julgar, e aí o julgamento, né, o jeito de fazer essa decisão é muito parecido com uma sentença, né? Então, ele resume os fatos, traz os fundamentos e no final ele traz lá o dispositivo, né? Então, ele vai fazer uma sentença administrativa, vamos dizer assim. Aí vem duas situações, né? Vem duas situações. Eu posso ter feito uma impugnação e eu posso ter tido êxito. Chegou aqui no julgamento, o delegado falou, realmente, contribuinte, você tem razão, não tem que pagar esse imposto de renda aqui. Se esse julgamento é favorável ao contribuinte, quem vai recorrer é a Receita Federal, obviamente. Se eu ganhei, eu não vou recorrer do que eu ganhei. O nome do recurso da Receita Federal é recurso de ofício. Eles vão ter 30 dias para recorrer, né? Agora, se eu entrei com a impugnação e eu não tive êxito, né, o delegado falou assim, não, você não tem razão, tem que pagar. Né? Não vem aí com historinhas, tem que pagar aquele imposto de renda. Aí eu, contribuinte, estou legitimado para recorrer, aí o nome do recurso que se dá é recurso voluntário, né? Então, recurso voluntário. Então, nós, contribuintes, sempre fazemos o recurso voluntário. Né? Esse recurso voluntário é o do contribuinte. O de ofício, o próprio nome traz, né? É o da própria procuradoria. Bom, qual é o prazo? 30 dias também, né? Então, esse julgamento aqui, você vai ser intimado, no mesmo jeito aqui da notificação, você vai ser intimado, e aí, como é que é o recurso? É como uma apelação, né? Em termos de forma, de jeito de fazer, como protocolar, é como uma apelação lá no processo judicial. E quem vai julgar
esse recurso, né? Recurso voluntário, quem julga? É o tal do CARF, né? Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Vejam só, é um conselho. Quem vai julgar é um conselheiro, né? Então vai ser nomeado um relator, que, né, vai ser um conselheiro, é um julgamento colegiado. Então, aqui no CARF, o julgamento que sai é um julgamento colegiado, né, um julgamento colegiado, e onde fica o CARF, fica lá em Brasília. Fica lá em Brasília, é o conselho, né, o CARF fica por lá. Bom, esse julgamento é uma decisão colegiada, então eles vão formatar um acórdão, né, vai ter um acórdão aí para você, tal como lá a decisão de um tribunal de justiça, né, eles formatam um acórdão, tem a ementa, tudo certinho. Desse julgamento, de segunda instância, via de regra, o processo costuma se encerrar. Mas existe só uma hipótese, quando são 3 turmas, né? São 3 sessões, dentro de cada sessão, acho que tem 2 ou 3 turmas. Então, quando uma turma julga diferente, são 3 turmas, dentro de cada turma são as câmaras, né? Então, essa é a nomenclatura certa. Dentro das turmas tem as câmaras. Quando uma câmara julga de maneira contrária à outra, existe aquela divergência jurisprudencial. Mas a primeira Câmara julgou a favor, mas a segunda, no mesmo assunto, julgou o contrário, né? Aí a insegurança jurídica. Em caso de divergência de posição entre as câmaras, existe a possibilidade de você entrar com o tal do recurso especial, né? O recurso especial, ele é específico aí para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, é uma espécie de órgão especial, né? Pega lá os conselheiros mais antigos e faz uma reunião ordinária lá, específica para isso. Eu tenho recurso especial no prazo de 15 dias, né? 15 dias para fazer esse recurso especial. Detalhe que qualquer um dos julgamentos cabe embargos de declaração, 5 dias, a mesma lógica lá do CPC, né? Omissão, contrariedade, o erro material, cabe embargos de declaração em 5 dias. Né? Então, veja, isso aqui é o processo administrativo federal. Uma vez julgado o recurso especial, né, ou recurso aqui da segunda instância, o processo administrativo acaba. O que, que acontece? Você é intimado, se você perdeu, você é intimado para pagar. Se não pagar, começa a contar o prazo prescricional da execução fiscal. Se você ganhou, parabéns, né, você não precisa pagar aquele imposto, ou vai pagar menos imposto. O órgão aqui, né, o tal do CARF, vai baixar esse processo lá para a delegacia da Receita, e vai inserir aí no sistema, né, vai dar baixa daquele auto de infração. Né? Então, isso daqui é o processo administrativo federal. Aí o CARF, ele é muito interessante, se vocês entrarem no site deles, né, vocês vão ver aí que tem, né, toda a situação. Mas o mais legal do CARF é que vocês podem consultar acórdãos como se fosse no judiciário, né? Então, aquilo, puxa vida, eu tenho uma questão fiscal, eu quero saber se eu vou ganhar ou vou perder, né? Então, você vem aqui e faz, né, uma pesquisa de acórdãos, né? Então, deixa eu entrar aqui, deixa eu tirar isso daqui, aí vai ser complicado, né? Eu preciso desbloquear meu computador, mas enfim, o computador do escritório é assim mesmo. E esses acórdãos do CARF, eles trazem, inclusive, eles redigem súmulas, né? Então, nós temos súmulas aí, né? Como o judiciário, né? Então, o CARF, ele é muito, muito interessante nesse sentido. Deixa eu ver se consigo abrir esse processo aqui para vocês verem o acórdão, né? Então, veja, é um acórdão aqui, né? Veja, tem a ementa, né? Processo administrativo, desatendimento de requisito, blá, 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 acordam os membros da terceira Câmara, do Conselho de Contribuintes, julgar, blá, 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 e aqui embaixo vem o voto, né? Ó, o relatório, aí vem o voto, né? E aí vem conheço do recurso, né? E voto pela anulação do processo, blá, blá, blá. Então, vejam, é tal como o judiciário, né? Na esfera federal, aí é tal como o judiciário,
eles seguem exatamente o mesmo modelinho, né? Quem já está aí mexendo com o judiciário, tem um acórdão de apelação, de agravo, assim, vai ver que tem a mesma carinha, né? Aqui a identificação do processo, a ementa, vistos, acórdão, assinatura, e aí embaixo vem o relatório e o voto, né, daquele que prevaleceu. Então, vejam que é bem parecido aí com o judicial. Vocês têm esse site, né? Só ir no Google lá, carf.fazenda.gov.br, mas enfim, aí vocês fazem a pesquisa aí por qualquer assunto, né? Por qualquer assunto. É claro, óbvio, por qualquer assunto dentro da lógica do tributo federal, né? Qualquer questão controvertida no direito aí tributário federal. Bom, pessoal, basicamente, né, a nossa aula de hoje é sobre isso, né, sobre essa parte aí de processo administrativo fiscal federal, né, começando, né, categoria, e aí agora com o procedimento em si. Aproveitando que está todo mundo não, né, agora tem 8 pessoas, não esqueçam de fazer atividade de frequência, está lá já disponível, e o professor Rafael pediu para lembrá-los de não esquecer de fazer a avaliação institucional, a prova multidisciplinar, né? Então, está aberta até hoje, aí, vejam lá se dá tempo de fazer ainda. Se não tiverem dúvidas, se tiver tudo certo, né, a aula de hoje é sobre isso, semana que vem a gente volta com o processo estadual, o processo municipal e o procedimento de consulta, né, algo bem peculiar aí também do direito tributário. Tá bom, pessoal? Então, já que ninguém fala nada, né? Então, agradeço a paciência, agradeço aí a compreensão de todos. Semana que vem a gente volta aí do mesmo jeito, né? Do mesmo modo. Tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.